É isso aí, pessoal. Estamos iniciando mais uma maratona da OAB, segunda fase, conforme está aí com vocês. Vamos trabalhar alguns pontos do direito penal. Meu nome é Cristiano Gonzaga, sou professor aqui da casa e nós vamos então desvencilhar os pontos mais cobrados na prova da OAB. Jogando lá para vocês, então, no nosso primeiro slide, Direito Penal, professor Cristiano Gonzaga. Vamos ver então agora alguns pontos envolvendo erro de tipo e erro de proibição. Muito bem, professor, o que eu preciso saber disso que cai na prova da OAB? O erro de tipo, ele se encontra no artigo 20 do Código Penal. E o erro de proibição, ele se encontra no artigo 21 do Código Penal. Qual que é a grande diferença desses dois erros? Vem aqui comigo, isso pode cair na sua prova. A grande diferença desses dois erros é que no erro de tipo, que está no artigo 20, o agente erra em relação a um elemento fático, a algo do caso concreto. Ele, por exemplo, mata o amigo achando que é um urso. Ele subtrai uma coisa alheia, pensando que a coisa é própria. É erro sobre um elemento do tipo. Ele erra, muito comum, já caiu em prova da UAB, a idade da menina com quem ele mantém relação sexual, achando que ela tem 20, mas ela tem 13, ou ela tem 14, mas ele acha que ela tem 13, enfim, ele erra sobre um elemento fático. O que pode ajudar ele nisso? Então vamos lá. O erro de tipo, se ele é invencível, inevitável, excusável, exclui todo crime. Eu achei que ela tinha 13 anos, mas ela, 14 anos, mas ela tinha 13. Eu sei que manter relação sexual com menor de 14 anos é crime. Mas eu achava que ela tinha 13 anos, que ela tinha 14 anos, então qual é o problema? Pois é, errei o elemento do tipo. Nesse caso, que ele erra em relação ao elemento do tipo, se o erro é invencível, inevitável ou excusável, exclui todo o fato típico. Exclui todo o fato típico. Ele não responde por nada. Crime nenhum de estupro do vulnerável. Agora, se o erro é vencível, evitável ou inexcusável, ele responde pela forma culposa. Como não existe essa forma culposa, ele não responderia por nada. Então, o erro de tipo, ele erra em relação a um elemento do tipo. Idade da vítima, por exemplo. Ele acha que ela tem 14, 15, 16, mas ela tem 13 e ele não sabia. Ele entra numa boate, a menina está lá bebendo com as amigas, ele acha que a menina, enfim, é maior porque está numa boate, tem relação sexual com ela, mas na verdade ela tem 13, entrou com a carteira da irmã, e ela fala que tem 15, 16. Nisso ele não vai responder por nada, porque o erro é invencível, exclui o fato típico. Aqui está o erro de tipo. O erro de proibição, diferente do erro de tipo, o erro de proibição, ele não conhece a norma. No erro de proibição, ele não conhece a norma. Ele não sabe que usar maconha é crime. Exemplo clássico na prova da OAB. O holandês vem para o Brasil, está lá no Rio de Janeiro, posto 9, muita gente fumando maconha, Ipanema, e ele então começa a fumar maconha, e aí todo mundo fumando, todo mundo assobiando, gritando, pulando, ele pensa, isso é possível, isso pode, todo mundo fazendo isso. Só que esse assobiar e este gritar é porque a polícia está chegando. E aí então, ele não sabe disso, holandês, ingênuo, inocente, ele é o único que é pego fumando maconha. Como que eu vou imputar a ele esse fato? Vamos jogar no 21. Se é inevitável, invencível, isenta de pena. Ele não vai responder por nada. Mas se você entender que é vencível, evitável ou inexcusável, ele responde pelo crime de uso de drogas, mas com a pena diminuída. Tudo isso está no 21 e no 20, você não precisa decorar, tá lá. O que eu quero que você entenda é que o erro de tipo, ele erra um elemento do tipo, a idade. O erro de proibição, ele erra o elemento todo. Ele não sabe que aquilo é crime, que aquilo existe. Ok? Erro de tipo, erro de proibição, ótimas questões. Progressão de regime e súmula vinculante 56.
Muito importante isso daqui, porque essa súmula vinculante do STF tem caído demais. Ou seja, eu sei que no Brasil eu tenho regime fechado, do fechado ele vai para o semi-aberto, e do semi-aberto ele vai para o aberto. Eu sei que é assim. A grande pergunta é, quando ele progride do fechado para o semiaberto, mas não existe o semiaberto, como é que faz? A súmula vinculante é clara. Não existindo o semiaberto, ele tem que ir para o próximo, que é o aberto. Mas e se não existir o aberto, professor? Para onde ele vai? Ah, aí que vem. Para onde? Domiciliar. Domiciliar. Então, pessoal, a súmula vinculante 56 é uma súmula que cai muito na prova da OAB, mas muito mesmo, por uma razão simples. Vem aqui comigo. Quando você está defendendo o cliente progride de regime para o fechado para o semiaberto. Aí não existe semiaberto. Olha que coisa boa para ele, cliente. Ele vai então sair do semiaberto e vai para o aberto. Mas também não existe o aberto, professor. Aí ele vai para domiciliar. Então, na verdade, ele sai do fechado para domiciliar. Em muitos lugares no Brasil, nós não temos regime adequado. O fechado é penitenciário, o semiaberto é colônia agrícola e o aberto é casa do albergado. Como não tem casa do albergado, vai para domiciliar. Como não tem colônia agrícola, vai para o albergado. Não tem no albergado, vai para domiciliar. Então, a súmula vinculante 56, pessoal, se você estiver diante de uma questão envolvendo, vamos colocar lá, execução penal. Isso é questão de execução penal, a temática é essa, questão de execução penal. Se você estiver diante de uma questão de execução penal, aí o que nós vamos ter? Questões de progressão de regime. Progressão de regime. E progressão de regime, eu tenho que saber a súmula vinculante 56, que diz que quando não tem aquele regime adequado, ele vai para o próximo regime de cumprimento de pena, que quase sempre vai ser a domiciliar. Muito bem, vamos lá, mais questões para a gente ver. Tráfico privilegiado e benefícios penais. Muito bom, vamos colocar aqui para vocês, olha só. O tráfico privilegiado, ele se encontra no artigo 33, parágrafo 4º da Lei de Drogas, que é a lei que cai muito nessa prova, que é a Lei 11.343 de 2006. Lembrando que essa questão é muito cobrada. Essa aqui, pessoal, já caiu várias vezes na prova da ordem. E como já caiu várias vezes, ela pode ser cobrada novamente, porque tráfico de drogas é algo que certamente você virá na prática enquanto advogado. Pois bem, o 33, parágrafo 4º, ele me diz o seguinte: se eu estou diante de um tráfico de drogas, a minha pena sofrerá uma causa de diminuição de pena, causa de diminuição de pena, sofrerá uma causa de diminuição de pena quando ele for, vem aqui comigo, quando ele for primário de bons antecedentes, não se dedique à atividade criminosa, nem integre uma organização criminosa. Então vejam, se aquela pessoa que praticou o tráfico de drogas, ela não se dedica ao tráfico, ela não integra a organização criminosa, ela é primária e de bons antecedentes, um traficante de primeira viagem que não praticou nunca o tráfico, é a primeira vez, aquela pena que é de 5 a 15 anos vai ser diminuída. Então o juiz, a juíza, aplicando a pena de 5 anos, esta pena vai ser diminuída de
ali diz a lei, até 2/3. Essa pena diminuída de 5 anos, olha o que vai acontecer, vai diminuir no máximo legal, e aí o que nós vamos ter? Uma diminuição que ele vai pegar uma pena de 1 ano e 8 meses. Essa é a pena final quando ele sofre a incidência do tráfico privilegiado. 1 ano e 8 meses. 1 ano e 8 meses. Então aqui, o que vai acontecer? A pergunta é, quais benefícios penais vão caber quando a pena é essa? A pena final de 1 ano e 8 meses. Isso é o que costuma cair. Então, vem aqui comigo. Pessoal, atenção. 1 ano e 8 meses, apesar de ser tráfico de drogas, o que a jurisprudência, a doutrina já entenderam? Você pode colocar isso na prova. Não é crime hediondo. Sim, o tráfico privilegiado não é crime hediondo, já é decidido isso. Não sendo crime hediondo, não vão incidir aquelas vedações de não caber anistia, de não caber graça, de não caber indulto. Ele vai então ter possibilidade de benefícios penais, como anistia, graça e indulto. Isso vai ser possível? Sim, isso vai ser possível. Primeiro ponto. Outro ponto. Professor, então não aplica a lei dos crimes hediondos. Não aplica. Por que não aplica? Porque não é crime hediondo. Mas o tráfico é hediondo, professor. Sim, o tráfico é equiparado a hediondo. Mas o privilegiado não é equiparado a hediondo. Privilegiado, com a pena de 1 ano e 8 meses, não é equiparado a hediondo. Então, cabem esses benefícios da Lei 8.072 de 90, que ela veda, mas aqui vai caber, anistia, graça e indulto. Além disso, o regime de cumprimento de pena vai ser qual? O aberto. Por que aberto? Porque a pena é menor que 8 anos, menor que 4 anos, perdão. A pena é menor que 4. Como a pena é menor que 4 anos, o regime é o aberto. Ok. Não tem regime aberto. Slide anterior, súmula vinculante, 56, domiciliar. Opa, tô pegando, tô fazendo o link. Pessoal, as minhas aulas são sempre assim, é tudo linkado uma coisa com a outra para você ir ativando a sua memória de curto prazo e acertando, indo para frente, enfim, linkando tudo. Então, súmula vinculante. Outro benefício penal que cabe é substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos. Por quê? Porque se a pena é de 1 ano e 8 meses, de acordo com o artigo 44 do Código Penal, se a pena não ultrapassa 4 anos, se a pena não é maior que 4 anos, você tem a possibilidade de substituir a pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos. Então, mais um benefício, restrição de direitos em vez de privação de liberdade. Vamos recapitular. Tráfico privilegiado, cabe o quê? Anistia, cabe indulto, cabe graça. O que mais? Regime aberto, porque a pena é menor que 4, e por isso vai caber domiciliar, conforme o slide anterior da súmula vinculante 56. E por fim, a pena aplicada vai ser menor que 4, na forma do artigo 44 do Código Penal, posso substituir a PPL pela PRD, pena restritiva de direitos. Esse então é o tráfico privilegiado. Pessoal, aí agora algumas questões que nós temos que ver aqui da prova da OAB, que já foram cobradas, para você aqui ter ideia de como que se cobra. E eu vou explorar alguns temas que já foram cobrados aqui, temas que são corriqueiros na prova da OAB, e isso daqui é importante. Olha lá, vamos colocar então para vocês esse ponto que nós temos aí. Olha lá. Primeiro, Tainá, essa é a questão, ok, pessoal? Essa é a questão. Tainá, legalmente autorizada a pilotar barcos, foi realizar um passeio de veleiro com sua amiga Raquel. Isso é caso concreto, isso existe. Devido a uma mudança climática,
repentina, o veleiro virou e começou a afundar. Tainá e Raquel nadaram desesperadamente em direção a um tronco de árvore que flutuava no mar. Estão percebendo o que vai acontecer, pessoal? Estão percebendo que a Tainá e a Raquel naufragaram, e no naufrágio elas estão em direção a uma tábua de salvação? Pois bem, então vamos lá, continuando. Apesar de grande, o tronco não era grande o suficiente para suportar as duas amigas ao mesmo tempo. Percebendo isso, Raquel subiu no tronco e deixou Tainá afundar como único meio de salvar a própria vida. A perícia concluiu que a morte de Tainá se deu por afogamento. A partir do caso relatado, assinala a opção que indica a natureza da conduta praticada por Raquel. Então, Raquel não socorreu Tainá, ela socorreu a sua própria vida e Tainá morreu afogada porque o tronco ou a tábua de salvação só dava para uma pessoa. Qual é a resposta? Raquel deverá responder pelo crime de omissão de socorro. Vamos lá, então. Vamos lá. A omissão de socorro, pessoal, é o artigo 135 do Código Penal. A omissão de socorro é um crime que eu posso imputar a alguém caso esse alguém, podendo prestar socorro, não faça. Mas aqui a pergunta, havia essa possibilidade? Havia essa possibilidade? Porque aqui, vamos lá, a Tainá e a Raquel, ambas seriam suportadas por este tronco? Não, não tem como. Então a omissão de socorro é quando diz o artigo 135, podendo fazê-lo, mas não o faz. Podendo fazê-lo, mas não o faz. Então, aqui não tinha como ela socorrer. Ela não poderia fazer. Não haveria possibilidade de socorro. Então, neste caso, ela não pode responder por omissão de socorro, porque se ela fosse socorrer, ambas morreriam afogadas. Então, aqui não dá. O crime de omissão de socorro não pode ser imputado. Raquel agiu em legítima defesa, causa excludente de licitude. É legítima defesa? Olha só, vamos explorar isso aqui. A OAB gosta muito disso. A legítima defesa, ela está no artigo 25 do Código Penal. Legítima defesa é excludente de licitude? É excludente de licitude, está certo. A legítima defesa é excludente de ilicitude. Sim, é excludente de ilicitude. A legítima defesa, vem cá, o que costuma cair muito da prova da OAB é o seguinte, olha só. A legítima defesa, pessoal, é quando eu reajo a uma agressão injusta. A agressão tem que ser injusta. Em outras palavras, uma pessoa dispara uma arma de fogo contra mim. Uma pessoa começa a me espancar do nada. Uma pessoa, traficante, recebe lá o policial a bala disparando contra ele. Tudo isso daí é situação de agressão injusta. Essa agressão injusta tem que ser atual ou iminente. Ela tem que estar acontecendo ou em vias de acontecer. Então, se ela está acontecendo, disparo de arma de fogo, eu posso sacar da minha arma e disparar de volta. Eu posso ir matar a pessoa que queria me matar. Isso é tranquilo. Mas pode ser iminente. Eu estou subindo lá, a comunidade de traficantes está à espreita com um fuzil, já vi ele. Eu vou esperar ele disparar para depois eu matar? Não, é iminente. Vai me matar. Aí eu posso disparar e matá-lo. Atual iminente. Tem que ser uma reação moderada, não pode ser uma reação desproporcional. Eu não posso simplesmente, com um fuzil, matar alguém que está com um estilingue. Matar alguém que está com uma pedra na mão. Eu tenho que evitar uma reação desproporcional.
Mas claro que essa reação desproporcional, ela tem que ser medida no caso concreto. Porque eu posso ter pessoas que com uma faca, uma lâmina, é muito pior do que alguém com uma arma de fogo. Então, se aquela pessoa é uma exímia lutadora de lâmina, de faca, eu posso reagir com o que eu tenho, que é um fuzil, uma pistola. Por quê? Porque se eu esperar, aquela pessoa vai chegar perto de mim e vai conseguir me cortar todo. Então, a reação tem que ser proporcional, moderada, mas olhando o caso concreto. Porque o caso concreto, ele é relevante, o caso concreto deve ser analisado. Esse é o ponto aqui. Responderá por homicídio consumado. Aí não, né, pessoal? Homicídio consumado? Não, por quê? Aqui só se a pessoa tivesse uma situação de garantidora. Eu estou destrinchando a questão, pessoal, porque como é segunda fase, eu estou destrinchando porque é assim que cai. E aí eu vou apontando os artigos. Artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. Se ela fosse garantidora, aí sim, se ela fosse garantidora, nós teríamos então, se ela fosse garantidora, um homicídio qualificado. Se ela fosse garantidora. Porém, ela não é garantidora. Ok, pessoal? Porém, ela não é garantidora. Garantidora é só se fosse o caso dessa pessoa ser pai, nós já vimos isso, ser mãe, ser um terceiro. Se ela fosse garantidora, aí sim. Mas como ela não é garantidora, não podemos aplicar, então, essa situação, porque ela não é garantidora. Então, ficar atento. Raquel agiu em estado de necessidade, causa excludente de ilicitude. Sim, porque essa era a resposta. De fato, estado de necessidade, que é o artigo 24 do Código Penal. O artigo 24 do Código Penal, vem aqui comigo. O artigo 24 do Código Penal é quando você está numa situação em que o seu bem jurídico está em risco e o da outra pessoa também. Se você não reagir e você deixar o seu bem jurídico desmantelar, ceifar, a outra pessoa sobrevive. É uma situação de mate ou morra. Neste caso, o estado de necessidade, ele é aplicado ao caso inteiro. E o estado de necessidade, você tem uma ponderação de bens. O bem-vida alheio ou o meu bem-vida. Você tem, então, os dois bens. O bem meu ou o bem do outro. Vida ou vida. Vida ou patrimônio que está aqui embaixo. Eu posso resguardar a minha vida e destruir o patrimônio? Posso. Eu posso invadir, quebrar uma porta, destruir uma parede que está pegando fogo a casa de alguém e eu vou socorrer uma criança? Posso socorrer na vida em detrimento do patrimônio. Eu posso deixar minha amiga afogar-se porque eu estou socorrendo a minha própria vida e não a dela? Posso. Isso é o quê? Isso é ser garantidor. Melhor dizer, estou lendo ali, né? Isso é estar em estado de necessidade. E o estado de necessidade é uma excludente de ilicitude. Perfeito, letra D. Outra questão. Túlio e Alfredo combinaram de praticar um roubo contra uma joalheria. Os dois ingressam na loja e Alfredo, com emprego de arma de fogo, exige que Fernanda, a vendedora, abra a vitrine e entregue os objetos expostos. Enquanto Alfredo vasculha as gavetas na frente da loja, Túlio ingressa nos fundos do estabelecimento com Fernanda, em busca de joias mais valiosas. Momento em que decide levá-la ao banheiro e então mantém com ela conjunção carnal. Após Túlio e Alfredo fogem com as mercadorias, em relação às condutas praticadas por Túlio e Alfredo, assinale a afirmativa correta. Então vem aqui primeiro. Pessoal, percebam que aqui, o que aconteceu? O Túlio, ele entra lá, olha lá, o Túlio entra no local, vamos colocar aqui,
o Túlio entra no local, faz o mesmo fato que Alfredo, mas ele faz um plus. Qual que é o plus que o Túlio faz? Ele estupra a menina, ok? Então ele estuprou além de roubar. Vamos então às questões. Túlio e Alfredo responderão por roubo duplamente circunstanciado. Pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, sim. Concurso de pessoas, sim. Emprego de arma de fogo, sim. E pelo delito de estupro em concurso material. Pessoal, o Alfredo, olha lá, ele não estuprou. Quem estuprou foi o Túlio. Não tem como o Alfredo responder pelo estupro se ele nem sabia o que estava acontecendo. Eles não combinaram esse crime de estupro. O estupro surgiu do momento fático. O estupro surgiu ali. Então não tem como o Alfredo responder por algo que estava fora do seu domínio, fora da sua mente. Então não teria como ele responder pelo estupro. Túlio responderá por roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e estupro. Alfredo responderá por roubo duplamente circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo. Calma aí, mas olha só. Não é roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e estupro. Não existe essa figura. Esse que é o problema aqui, ó. Essa figura aqui não existe no roubo, não. Roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e estupro? Não tem. Tem pela arma de fogo, que os dois entraram lá. Tem concurso de pessoas aqui. Isso tem. Mas não existe roubo circunstanciado pelo estupro. Então está errada essa letra B, porque não existe essa hipótese. O Código Penal não prevê isso, lá no 157, parágrafo 2º. Não prevê. C. Alfredo e Túlio responderão pelo roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo. Sim. Os dois responderão por esse roubo circunstanciado, concurso de pessoas, que eram dois, emprego de arma de fogo, os dois. Sim. Os dois entraram, os dois combinaram isso daí. E o Túlio, que entrou e estuprou, também responderá pelo crime de estupro. Perfeito. Em concurso material, sim. Porque o Túlio vai responder pelo roubo, que é o 157, mais concurso material, mais o 213. Esse mais aqui é o artigo 69 do Código Penal. 69 do Código Penal. Ok? D. Túlio e Alfredo responderão por roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo. Túlio responderá por estupro, ao passo que Alfredo responderá por participação de menor importância no delito de estupro. Não, né, pessoal? Por quê? Ok para isso aqui. Ok para isso aqui. Túlio, estupro, ok. Agora, Alfredo, por participação de menor importância no delito de estupro, só se fosse previsível isso. Só se fosse previsível. E não era previsível. O artigo 29 do Código Penal, ele diz que se houver previsibilidade, se o Alfredo soubesse, imaginasse que o Túlio era um tarado compulsivo, aí sim ele poderia responder por isso. Mas não trouxe à questão nenhum elemento nesse sentido. Então aqui, pessoal, é letra C, com todas essas nuances aí. E aí, pessoal, chegamos ao fim das nossas exposições. Quem quiser seguir o professor nas redes sociais, @CrisGonzaga, que é o meu Instagram, pode ir lá no meu Instagram, seguir o professor nas redes sociais. Eu sempre estou postando questões de OAB e concursos públicos lá. Fico muito feliz da gente poder ter falado alguns temas bem relevantes aí dessa nossa maratona. Lembrando que essas questões que eu trabalhei, eu extraí de algumas questões objetivas e de algumas temáticas de segunda fase, aquilo que pode, suponho eu, cair neste certame que vocês irão fazer. E aqui, pessoal, a dica final. Sejam firmes, tenham fé, tenham foco. São aquelas 3 palavrinhas mágicas: fé, força e foco.
Fé, força e foco, fé, força e foco, você vai conseguir vencer e será aprovada e será aprovado nessa prova do OAB. Um grande abraço, espero vocês lá nas redes sociais, aqui também no curso LFG e nas nossas provas de OAB que eu sempre venho destrinchando e fazendo a sua aprovação. Um grande abraço e até a próxima.